Fala galera, o último Ark Rico aqui e hoje tem um vídeo aqui pra gente assistir, a pior geração da história, vídeo do criador Samuel Bowman, que a gente já reagiu a outro vídeo dele, tem um react aqui no canal, só você procurar aí, entendeu? Geração Z, muitos nem estudam e nem trabalham. A inteligência e o raciocínio lógicos. Essa é a geração nem estuda e nem trabalha, tá bem aqui. Geração nem. Caraca. São menores do que o dos próprios pais. Uma geração que no auge dos seus 18 a 25 anos não adquiriu seu pedaço de terra, sua moto, seu carro, não possui uma família com 3 filhos pra criar e o pior de tudo, ainda moram com os pais. Aí é complicado. Acho que ele vai pelo lado de que essa é a geração mais fraca, que surgiu nos últimos anos e tudo mais, só que por outro lado tem muita galera que tem 25 anos, que eu acompanho, né, marketing digital, criação de conteúdo, todos esses nichos assim, que tem 25 anos e pô, os caras já estão multimilionários, morando em casa própria, mansão, um Ferrari, carro e tudo mais. Alguns mentem, porque eles fazem alugar e não comprar, não é deles aquele bem e tudo mais, só que tem uma outra galera que não tá nesse nível. Enfim, vamos ver aqui. Eu já tô pausando demais, né? Definitivamente uma geração de idiotas fracassados. E o problema todo é esse celular. Essa introdução de vídeo eu tenho certeza que você já viu em muitos outros canais, onde toda a culpa dos problemas de hoje em dia é jogada em cima dos jovens e do celular. Porque eles são a geração mais fraca da história, não conseguem adquirir nada. E meu Deus do céu, o João Guilherme usa cropped. Esse criador de conteúdo, Samuel, ele é muito bom, né, velho? Tipo assim, ele faz uma introdução padrão e depois aparece logo em seguida desmentindo, indo contra aquilo que, não que ele tava falando, mas que ele tava encenando. Qual é esse estilo aqui? Homens em 2025, é esse estilo aqui, ó. Que tem, cara? Que tem, cara? Ele deveria ser o Rambo com uma metralhadora. Eu não sei vocês, mas... Cadê a faca nos dentes aqui, escutando aquela música Thunderstrike do AC/DC, Johnny Lawrence. Mas esses vídeos referências a Cobra Kai aí, pra você que não assistiu. Criticando a geração Z são extremamente cansativos, na minha opinião. Porque apesar de até possuírem um certo teor de verdade, eles muitas vezes são produzidos por pessoas mais velhas ou jovens conservadores revoltados com... Ranzinza. Pessoas ranzinza. Tipo assim, essa geração... Sabe quando o seu pai... Quando tu tá assistindo algum filme e tudo mais, e aí pra ti aquilo é legal, só que quando chegam os teus pais, quando chegam os teus tios, olha e fala... Isso daí é uma besteira. No meu tempo era muito melhor. No meu tempo era isso, isso, aquilo. É o que acontece com essa geração que fica criticando a geração Z hoje em dia. Com a juventude atual, onde a conclusão geralmente se resume a ser saudosista com o passado. Porque hoje em dia é um absurdo essas faculdades públicas, o feminismo destruiu as nossas mulheres, essa geração só quer passar o dia inteiro no celular sem trabalhar, pegação, balada, esquerdismo, enfim, acho que deu pra pegar mais ou menos a ideia. E o mais engraçado é que essas coisas, não raras vezes, são ditas pelo Carlinhos Red Pill e evangélico no auge dos seus 20 anos, ou o Paulo Cogos, também serve. É impressionante como, às vezes, as pessoas elas só querem ter uma ideologia para poder defender. Um grupo que elas possam se identificar para criticar outro grupo que não faz parte do que aquele grupo que ela está defendendo prega. Vocês sabiam que essa filosofia do Red Pill surgiu com o objetivo de fazer com que os homens não caíssem no golpe de mulheres interesseiras? Essa era a ideia base da filosofia dos Red Pills. Só que, com o passar do tempo, as pessoas foram pegando essa ideologia do Red Pill e usando muito para criticar as outras mulheres. Para falar, mano, essa mulher é interesseira, essa mulher é isso, isso, aquilo. Entende como que funciona a distorção? Não tem uma galera aí que defende, é fanático religioso e, tipo assim, machuca as outras pessoas em prol de acreditar naquilo que é certo para ela, na religião dela. Não sei se vocês conseguiram pegar a linha de raciocínio aí, mas isso é muito loucura, velho. Paulo Cogos, 440381, candidato a vereador para acabar com
E quando eles não jogam toda a culpa na geração atual, ou no feminismo, falta de Deus, o problema é sempre o TikTok, o celular e qualquer coisa do tipo. Eles nunca tocam no assunto de que a geração anterior acabou com a economia, inflacionaram o preço de todas as coisas e hoje o jovem precisa trabalhar para sustentar uma pirâmide financeira chamada INSS e mal consegue pagar um aluguel. Isso aqui é verdade. Acontece hoje em dia com o TikTok a mesma coisa que aconteceu com a gente na era do Facebook e Instagram. É a mesma coisa. Quando a gente começou a mexer lá no Facebook, ia pra Lan House, pagava a hora, R$1 a hora, e aí os teus pais falavam, pô, esse moleque aí só vai pra esse lugar aí, só vai pra frente do computador, tá deixando de viver a vida, isso, aquilo. Aí essa geração foi amadurecendo e tudo mais. Hoje em dia, quem mexe no Facebook é o tiozão, tá ligado? E esses tiozões criticam a geração do TikTok. Aí daqui a pouco surge outra rede social com inteligência artificial e não sei o que e tal. E aí a galera que tá no TikTok, pô, no meu tempo, no TikTok era muito melhor. Não é essa outra rede social aí, o ciclo se repete. Aluguel e mercado do mês com um salário mínimo. Não, todos os problemas vêm do celular. E é por essas e outras falácias que eu resolvi fazer um vídeo resposta pra esse pessoal saudosista que parece viver no mundo da Disney. E relaxa que eu não tô aqui pra politizar, pra ficar atacando alguém. Esse vídeo não é feito por um fanático de direita ou de esquerda que não consegue manter um diálogo baseado em fatos e precisa ficar apelando pra qualquer outra coisa. Fica tranquilo. Cara, isso foi... Hoje em dia as coisas estão tão polarizadas que pra tu ter uma conversa simples, sem defender esquerda, direita, geração isso, geração aquilo, a galera vai te taxar e te odiar mesmo assim. Não importa, entendeu? Quando na verdade tu só quer ter uma conversa simples, não puxando o lado pra ninguém, tá ligado? E isso aqui acontece muito, velho. Específico demais. Tá tudo bem. Eu sou apenas um jovem como você que gosta de fazer vídeos trazendo alguns dados e discutindo eles com vocês. Como sempre, antes de entrar no assunto, meu nome é Samuel Baum e eu tenho um grupo de ofertas gratuito no Telegram, onde lá são postadas todos os dias as melhores promoções dos grandes sites da internet. Inclusive... Galera, só lembrando que esse vídeo dele vai estar aqui na descrição, entendeu? Então se inscrevam lá no canal dele, porque ele sempre lança vídeos muito bons, dando o ponto de vista dele, dando opinião. Então, ó... Vou até deixar aquele like monstro e eu já sou até inscrito aí no canal dele, beleza? Inclusive, no momento de gravação desse vídeo tá tendo a Black Friday, então você pode entrar lá pelo link na descrição ou o QR Code na tela, beleza? Dito isso, bem-vindo ao meu canal, se ajeita na cadeira ou no sofá com aquele cafezinho e bem-vindos ao vídeo sobre a triste geração perdida. Antes da gente começar, precisamos de um pouquinho de contexto. Em 1994, nós tivemos a implantação do Plano Real. Antes disso, era muito comum as pessoas receberem quantias milionárias de salário que não valiam porcaria nenhuma. Senta que lá vem história. Na época do Cruzeiro Real, sei lá. E quando eu digo milionária, é milionária mesmo, já que o salário mínimo no início de 1993 chegava a impressionantes 1.250.000 cruzeiros. Porra! Tudo isso? Pra quem vê de fora, diz que é por isso que a geração antiga enriqueceu. Aquele famoso caso... É a mesma coisa que acontece hoje em dia com a Argentina. Tu vai comprar alguma coisa na Argentina, o preço tá lá, 1 milhão, não sei quanto e tal. Eu esqueci qual que é a moeda da Argentina. Não lembro. Mas é semelhante isso aí é semelhante ao que aconteceu no Brasil, tá ligado? Caso do empresário de cidade pequena que hoje vive de renda das suas 15 casas de aluguel. Só que ao mesmo tempo que o salário parecia alto, você chegava no mercado e via os preços assim, tipo, quer comprar uma coquinha gelada? Vamos ali na salinha assinar o financiamento de 20.000 cruzeiros. Mas então, no ano seguinte, o governo de Itamar Franco acabou com essa palhaçada e deu início ao plano de uma nova moeda, que basicamente substituiu a antiga e baixou o preço das coisas. Agora, a mesma coquinha gelada custava pouco mais de R$1. Latinha de Coca-Cola sempre vai bem e você vai pagar aqui 44 centavos na lata. E dando uma leve pesquisada na internet, quando você olha para os comerciais e preços da época após esse plano, as coisas estavam absurdamente baratas. Muitas delas eram apenas centavos. Semelhante ao que acontece, por exemplo, na Europa, onde a... Isso aqui era bem louco, galera, porque às vezes tu entrava no supermercado para ir comprar alguma coisa e antes que tu saísse com as tuas compras, o preço dos produtos já havia mudado.
Imagina, tu vai hoje no shopping, sei lá, aqui na minha cidade aqui tem o Mix Mateus. Todo canto tem o Mix Mateus para você fazer as compras da sua semana. Imagina, tu entra lá no supermercado para ir comprar, tu botou lá no carrinho arroz, feijão, frango, café, tá lá o preço escrito no produto, quando tu chega no caixa para passar o produto, o preço é outro. A gente facilmente encontra vídeos das pessoas comprando as coisas por menos de €1. E sabendo disso, talvez você tente usar esse argumento com algumas pessoas mais velhas, dizendo que na época... O Eliezer, não sei se vocês olharam o meme dele, mas é muito bom, velho. Fala, cara, eu tô aqui na Finlândia, cara, e comprei aqui um sanduíche com menos de $1, cara. Deles tudo era mais barato, mas não vai funcionar. Geralmente quando a gente argumenta isso com as gerações passadas, eles falam que nessa época também recebiam pouco, tipo 70, 100 reais por mês, como era o salário mínimo, que a gente pode ver em algumas tabelas. Porém, a partir de hoje você estará armado com provas que eu trouxe. Nos dias atuais, faculdade e curso técnico não são garantias de um bom salário. Acho que isso não é mais nenhuma novidade. Em diversas empresas as pessoas acabam ganhando um salário mínimo ou 2 no máximo, mesmo quando são qualificadas. E isso pode ser provado quando você entra nas qualificações necessárias para uma vaga simples em sites de emprego, no InfoJobs, no Indeed, enfim, nesses sites por aí. Porque hoje no Brasil não existe quase valorização do trabalho. Tem lugares que pedem faculdade, inglês básico e 2 anos de experiência para você ser um simples estagiário. E quem já procurou emprego sabe que isso não é nenhum exagero, apesar de ser bem absurdo. Mas naquela época as coisas eram bem diferentes. Eu encontrei esse post de desabafo no Reddit, onde a pessoa colocou um acervo do jornal O Globo de 1998. Basicamente, por esse documento nós podemos ver diversos salários divididos em muitas funções, desde o garçom até o programador. Eu pedi pro ChatGPT analisá-los e me dizer quais salários mais apareciam, e o resultado, na média, foi R$576, equivalente a pouco mais de 4 salários mínimos. Tá de sacanagem, tá de brincadeira? Isso aqui, pô, dá pra fazer um mês, pô. Mínimos na época. Ou seja, sabe aquele teu parente mais velho que foi operário de fábrica, garçom ou qualquer outra coisa que hoje é considerado subemprego pagando uma miséria? Existe uma grande chance da remuneração dele na época ter sido uns 4 salários mínimos, que trazendo pra nossa realidade dariam quase R$6.000. É muito dinheiro! E se vocês acham que nós não podemos levar em conta apenas esse acervo de jornal, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem depois o vídeo do Noge do canal 90, onde lá ele mostra vários exemplos de salários pra vocês verem que o que eu tô falando é verdade. Mas continuando, é por isso que muitos novos, os homens antigamente já tinham um carro, casa, sustentavam a esposa, uma... E essa família aqui, galera, rapaz, é um time de futebol, é o time dos meninos contra o das meninas, Ave Maria, doido. E ainda tem mais 2 aqui. Rapaz, que isso, pô, esse cara aqui, olha a lenda aqui, olha a lenda, meu amigo. Amante, os filhos, e ainda jogavam no bicho, não porque eles eram machos de verdade, Rambo com metralhadora e você é só o João Guilherme de cropped. Mesmo assim, eles insistem em dizer... Pera aí, cara, não dá, velho. Mano, ó, vou defender o João Guilherme, deixa eu voltar aqui. Com metralhadora e você é só o João Guilherme. O João... Pega a GG aqui. O João Guilherme é o GOAT. É o GOAT da geração dele, pô. Vamos lá. Bruna Marquezine, Jade Picon, Bianca Boca Rosa, quem mais aí? Giovana Chaves. Mano, esse cara aqui, ele é uma lenda. Ele é uma lenda. Da geração dele aqui, porra, velho. Só pegou as mais top, tá ligado? Ele é o GOAT. João Guilherme, estamos dentro de você, João. Guilherme de cropped. Mesmo assim, eles insistem em dizer que todo o problema econômico atual é essa geração fraca que não quer trabalhar, numa economia onde o aluguel é quase o salário. Eles não querem trabalhar, beleza. O que eles querem fazer que na geração deles dá dinheiro? Ser criador de conteúdo. Rapaz, se é isso que tá dando dinheiro, é isso que eles vão fazer. É o quê? Fazer dancinha pro TikTok? É gravar meme? É gravar vídeo pro YouTube, pro Instagram? Meu irmão, eles querem fazer o que dá dinheiro. O que eles olharam que dá dinheiro. Pô, velho. Então, tipo assim, eles não querem trabalhar no trabalho convencional. É isso, né? Inteiro, sendo que na época deles, um operário qualquer de alguma fábrica juntava dinheiro por algum tempo e comprava seu pedaço de terra. E falando nisso, eu também encontrei uma reportagem dizendo que nos anos 90, um apartamento de 211 metros quadrados em São Paulo, cheio de mordomias, custava R$94 mil. Agora pensa um pouquinho comigo. A gente tá falando de um apartamento gigante em São Paulo. Já imaginou quantos outros milhares de imóveis existiam em cidades pequenas que talvez com 8, 10 mil reais você poderia comprar? Só pra efeito... Hoje em dia, deve estar na casa aí de... Mano,
São Paulo é muito caro, galera. É o metro quadrado mais caro do Brasil. Pô, velho. De comparação, tá aqui o que você compra hoje com 10 mil. Um Fusca ano 68 com 100 mil quilômetros rodados ou um Peugeot 2006 com 170 mil. Ainda por... Compre um Peugeot, pai. Compre um Peugeot que aí tu não vai ter nenhum problema. Nunca mais. Vai ter problema sempre. Meu irmão, esse carro aí quebra... Você é doido, 8 com 100 mil quilômetros rodados ou um Peugeot 2006 com 170 mil. Ainda por cima tá batido. Não sei o que é pior. Mas voltando ao exemplo do AP, se você, por exemplo, quisesse comprar um com 200 metros quadrados em São Paulo hoje, ele custaria quase uns 2 milhões, os mais baratos. O que significa mais de 106 anos de salário. Isso que eu nem tô considerando a inflação, a valorização do imóvel até você ter juntado o dinheiro e, claro, aquele que não pode faltar, o financiamento pelo banco. Que hoje em dia é simplesmente impossível comprar um imóvel sem parcelar. Na verdade, até um celular a gente compra hoje parcelado. Nada que é do pobre funciona. E caso alguém comente aqui embaixo que esse exemplo é muito injusto, afinal a gente tá falando de um apartamento em São Paulo, hoje em dia qualquer casinha padrão de lote você vai pagar no mínimo 30 anos da sua vida. E não adianta dizer que é só adquirir uma, sei lá, no interior da Bahia em chique-chique, porque nesse caso você vai trabalhar onde? No meio do mato? E eu só trouxe esse exemplo de São Paulo porque é mais fácil de encontrar do que saber quanto custava um terreno no interior do Nordeste ou do Sul em 94. Mas pode ter certeza que era bem barato, umas 10 vacas e 3 porcos o seu avô comprava. Trato feito. Então eu acho que já deu pra perceber que apesar de antigamente a vida ser mais difícil e ter muito menos facilidades, pelo menos a questão financeira era melhor. Por mais que não houvesse tantas opções de emprego como hoje, qualquer peãozinho médio de firma ou diarista conseguia sustentar a casa e até comprar terreno pro futuro se quisesse. Eu acho difícil alguém com mais de 60 anos estar assistindo esse vídeo, mas se tiver, comenta aqui embaixo como era na sua época que eu vou adorar saber. Já nos dias atuais, pra você ganhar minimamente bem, precisa ter os requisitos que o nosso amigo aí comentou lá no fórum. E além disso, um dos argumentos mais utilizados por quem faz vídeos criticando a geração atual, a geração Z, é a de que eles são piores em absolutamente tudo que os nossos pais, tios e avós faziam. Não sabem trocar uma resistência de chuveiro, bater uma laje, andar 30 km para chegar até a escola, trocar tiros de... Isso aqui, todo pai já meteu essa história aqui pro filho. Não, porque no meu tempo, quando eu ia pra escola, pô, eu tinha que atravessar uma floresta, passar por um rio, e eu escrevia na folha de bananeira e tudo. Meu irmão, é a maior enrolação do mundo. Eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer com a nossa geração, contando pros nossos filhos o que foi passar a pandemia. Tá ligado? Vai meter o louco. Não, na pandemia eu tinha que sair para trabalhar e não sei o que, vai inventar a maior história do mundo. De revólver igual seu avô fazia e assim por diante. Coisas normais do dia a dia. E na hora de apontar os dedos, como eu falei, o problema é sempre as redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Facebook, as facilidades de hoje em dia e blá blá blá. Chato pra caralho. Eu admito que nesse ponto eles têm razão. Alguns estudos apontam que a nossa geração tem um QI menor do que a antiga. Então sim, jovem que se acha o L de Death Note. Seu tio bolsonarista que compartilha meme no Zap talvez seja mais inteligente do que você. E dentre os vários motivos, eles costumam dizer que o uso das novas tecnologias é o principal. Celular, computador, televisão. O que me parece bem óbvio, porque eu não lembro qual foi a última vez que precisei recorrer a uma conta matemática feita com papel e caneta ou a um dicionário pra saber se eu escrevi certo alguma palavra. Eu só mando pro ChatGPT e digo pra ele corrigir tudo pra mim. Isso obviamente faz com que eu pratique menos essas habilidades e, consequentemente, vou ter menos conhecimento delas. E tudo fica ainda mais preocupante quando você descobre que os maiores bilionários do mundo não permitem que seus filhos usem essas coisas, mesmo que, ironicamente, eles sejam os próprios criadores. Mas como eu disse, eu não tô aqui pra falar mais do mesmo. Todo mundo já sabe dessas coisas, qualquer canal vai falar sobre isso. O que eu quero é mostrar os motivos da geração Z, ou sei lá, das gerações mais novas, não serem a pior de todas. Então, bora falar delas? Parte 2. A geração que pagou a conta. Apesar do Plano Real ter sido criado há 30 anos atrás e muitas pessoas terem aproveitado a chance de construir bons patrimônios e crescer na vida, a realidade é que a maioria não fez isso. Pelo contrário, é comum ver notícias onde a maior parte da população está endividada, jogando no tigrinho e vivendo de Bolsa Família, como eu também já fiz vários vídeos sobre isso. Ou seja, vendem o almoço para pagar a janta. Afinal, quem vive de liberar a fatura do cartão de crédito, gastar tudo e repetir o ciclo, tá muito longe de ter um controle financeiro mínimo, até para se sustentar na velhice. E por isso, sabendo que a maioria não consegue nem cuidar do próprio dinheiro, o governo criou o
INSS, provavelmente a maior pirâmide financeira do mundo. Ele teoricamente retira uma parte do seu salário CLT todo mês para te devolver lá na frente. Só que, bom, na prática, sabendo dos escândalos de corrupção e da dívida do nosso país, quem paga a aposentadoria de quem tá velho hoje é sempre a geração atual. O dinheiro que seu pai, seu avô, bisavô pagou a vida inteira não ficou numa conta especial guardada no banco. Provavelmente já foi pro bolso do político corrupto há muitos anos. E o pior de tudo é que, segundo estimativas, o INSS nem vai mais existir daqui a pouco tempo, o que significa na prática quem se aposentou, se aposentou. Agora, a atual geração que se ferre. E ninguém tá falando sobre isso. Afinal, pro brasileiro médio, principalmente o mais velho, é muito mais importante o tipo de roupa que os homens vestem ou a orientação sexual da outra pessoa. E bom, antes da gente terminar, vamos à contagem de problemas. Brasil não é para amadores, galera. Brasil não é para amadores. Um conselho: pegue seu dinheiro e coloque tudo em Bitcoin, meu amigo. Coloque tudo em Bitcoin e mande esse governo aí, ó, ir pra... Tá ligado, né? Que a geração Z herdou da anterior, salários que desvalorizaram pelo menos 5 vezes frente ao preço atual das coisas, imóveis custando no mínimo 10 vezes mais, lembrando que tudo isso é em poder de compra e não em valores absolutos. Carro popular mais barato custando o equivalente a um apartamento de São Paulo em 98, afinal hoje em dia o Fiat Mobi é quase 100 pau. Por último, mas não menos importante, a geração que pagou a conta, seja por meio do INSS ou dos impostos, nós ajudamos a bancar o Bolsa Família e diversos outros benefícios criados recentemente que não existiam até pouco tempo atrás, e nem mesmo tantos impostos, ou seja, seus pais ou avós não tinham tantas dívidas assim. E eu até peço a ajuda de vocês, comentem aqui embaixo outros problemas que nós herdamos da geração X e Y, ou Boomer, sei lá, porque eu não vou dar conta de falar todos. Mas então, o que a gente pode fazer quanto a isso? Criar conteúdo. Criar conteúdo com a internet aqui, farma de vídeo, meu amigo, vive da monetização de uma rede social, do YouTube, do TikTok, depois vende infoproduto, depois se afilia a produtos da Amazon Prime, vende eles aí no seu canal para sua audiência como afiliado e faz dinheiro e vaza do Brasil. Parecia um pouco desesperado? É porque eu estou... E se você não tá, rapaz, tu vai ficar pra trás, meu irmão. Com todas essas coisas, nós chegamos a algumas verdades. A nossa geração enfrenta muitos problemas, principalmente financeiros, mas não foi a gente que criou eles. Pelo contrário, muitas vezes a gente tá herdando coisas que as anteriores não resolveram. E o que é mais... Assim como as gerações anteriores herdaram outros problemas das outras gerações. É tipo assim, o Brasil é sempre esse ciclo. Vão empurrando com a barriga para a próxima geração e ninguém resolve nada. Isso aí é uma parada cultural. Então, não adianta, sei lá, tirar todos os políticos e colocar novos políticos alinhados com o que você pensa e tudo mais, porque isso é uma crença da geração. Então, para esse ciclo aí se repetir, é muito fácil. Caraca, quase morri agora. O mais frustrante é essa comparação estúpida diária entre a nossa vida e a dos nossos pais ou avós. Eles cresceram em um mundo com muito mais oportunidades financeiras, onde você não precisava de muitos requisitos para se dar bem. É só você olhar, por exemplo, a quantidade de milionários hoje em dia que não terminaram a escola. Tenho certeza que tu conhece algum velho barrigudo por aí que mal sabe falar o português correto, mas são ricos, por terem vindo de uma época onde era mais fácil se destacar, e aí eles compraram um monte de terreno, enfim, e hoje vivem de aluguel. Nos dias atuais, até para você ser um lixeiro, precisa de ensino médio, as vagas de emprego requerem cada vez mais especialização e o mundo todo em si é mais competitivo. Pegue, por exemplo, o YouTube. Há 10 anos atrás, quando grandes nomes surgiram por aqui, tudo era mais fácil, não precisava de muita edição, câmera, grandes produções. Hoje já é completamente diferente. Não basta você só ligar a câmera do celular e falar qual... É porque, galera, o mundo... Isso aqui tem até a ver com sofisticação do mercado, uma palavra muito bonita para dizer que as pessoas elas vão evoluindo dentro daquele ramo que elas estão inseridas. Por exemplo, nessa geração aí dos YouTubers não precisava de tanta edição, os vídeos eles bombavam de uma forma um pouco mais simples, com o algoritmo recomendando aquele conteúdo, só que por outro lado, as pessoas que se destacavam eram aquelas que venciam os desafios de escrever um bom roteiro, saber como se conectar com a galera que assiste, ter aquele ponto de identificação que a pessoa vai olhar e vai falar assim, pô, eu me vejo nesse cara. O Whindersson Nunes fazia muito bem isso, o Júlio Cocielo e vários outros criadores dessa época. Então, por mais que a gente olhe com esse saudosismo de que, mano, antes era muito mais fácil, antes era muito mais simples, era muito mais fácil crescer dentro de uma rede social.
Hoje em dia, para você se destacar, você tem que se diferenciar da mesma forma que a geração anterior também tinha que se diferenciar para fazer o conteúdo dela chegar em mais pessoas. Faz sentido para vocês? Ou não? Eu tô louco? Eu não tô ficando louco. Qualquer coisa dentro de um quarto, como o Whindersson fazia, por exemplo. Então, definitivamente, o mundo mudou muito. E eu adoro aquelas Eu não gosto disso aqui, não. Tipo, como o Whindersson fazia. Como o Whindersson fazia, tipo, era um vídeo mais simples e tudo mais. Só que o cara é extremamente carismático. Extremamente carismático. O Ei Nerd, a mesma coisa. Tipo assim, não tem o mesmo carisma do Whindersson Nunes. Só que pro canal dele se destacar na cultura pop, ele teve que vencer vários dos desafios para fazer o canal bombar. E hoje é um canal que tem mais de 10 milhões de inscritos. Então, a pessoa sempre vai ter que vencer vários desafios, continuar estudando, continuar praticando para se manter no topo. Tanto é que, por exemplo, o Whindersson Nunes, hoje em dia, ele não grava com tanta frequência lá no canal do YouTube. Então, meio que ele marcou aquela geração. Hoje em dia, ele tá decaindo. Decaindo que eu falo no sentido de visualizações no canal do YouTube, beleza? Agora o Ei Nerd, por outro lado, o Ei Nerd, ele marcou aquela época também, época da Marvel, da DC e tudo mais, com aqueles vídeos da cultura pop, e hoje em dia é um canal que ainda tem uma frequência bem alta de postagens, é um cara que estuda muito a plataforma, vende infoprodutos sobre esse assunto e continua se destacando, continua sendo um player de sucesso dentro do mercado de criador de conteúdo. Fazia, por exemplo. Então, definitivamente, o mundo mudou muito. E eu adoro aquelas comparações de tipo, hoje em dia você tem tudo na internet, é só pesquisar que você aprende qualquer coisa. Exatamente isso aqui, ó. Hoje em dia é mais fácil criar conteúdo, tá tudo na internet, o ChatGPT tá aí para te ajudar a escrever os roteiros e tudo mais. Só que, peraí, o ChatGPT tá aí para todo mundo que deseja criar conteúdo. Tá ou não tá? Então, isso é equivalente a falar que o Whindersson Nunes ou o Peter Jordan, eles tiveram sucesso porque eles tinham uma câmera. Eles tinham uma câmera. Mas você também poderia comprar uma câmera para começar a gravar vídeos para a internet. Tá ligado? Então, digamos que todo mundo tem uma câmera. Ainda assim a pessoa vai ter a mesma ferramenta, que no caso, por exemplo, hoje em dia é o ChatGPT, mas como a gente pode usar ela para diferenciar o nosso conteúdo na nossa criação e gravar aqui um vídeo que vá bem nas redes sociais, entende? Como se o cara pudesse virar um Albert Einstein pelo simples motivo de pesquisar as matérias na internet. Uau, como eu não pensei nisso antes. Vou aprender física quântica agora mesmo no Google e daqui uns anos eu viro o Elon Musk. Antigamente até mesmo. Tá bom, Tony Stark. Quando foi que você se tornou especialista em física quântica? Ontem à noite. Também não é assim, tá ligado? Mesmo a ideia de comprar uma casa, sustentar uma família grande e viver bem com um único salário era a realidade. Só que hoje parece uma piada. Você provavelmente conhece alguém que já fez Uber ou faxina para complementar a renda, mas há alguns anos atrás, apenas um salário servia para uma família grande inteira. Hoje é difícil sustentar a si próprio, imagina filhos. Então a pessoa que tá vendo tantos exemplos na prática ainda acha que o problema é só o celular ou essa geração Nutella, realmente vive num mundo paralelo, na Disney. E pra falar a verdade, quem costuma criticar a geração Z ou as mais novas, geralmente é uma galera que, sinceramente, nem vale a pena a discussão. Eu tenho 22 anos hoje e eu jamais vou chegar pro meu sobrinho ou qualquer outro adolescente, por exemplo, e dizer que eles são uns Nutellas porque nunca carregaram um saco de cimento ou capinaram um pátio. Tipo, qual a necessidade disso? É pra que eu me sinta mais homem, pra que eu me sinta mais forte, que eu seja o Rambo e eles o João Guilherme de Cropped? Enfim, eu só acho que essas discussões são extremamente chatas e é óbvio que toda nova geração vai ter uma vida mais fácil em alguns aspectos do que a anterior. Seus pais viveram melhor que seus avós melhor que seus bisavós e assim por diante. Eu já trabalhei em vários empregos CLT, hoje eu sou influenciador e talvez o meu filho nunca vai saber o que é pegar 2 horas de ônibus pra ir e voltar de um emprego que paga R$1.000. E só por isso eu vou passar o dia inteiro dizendo que ele é um Nutelinha? Não, cara, eu não preciso dessa validação. Mas se você que tá aí me assistindo precisa, eu recomendo fazer uma terapia, ler um pouco de Freud, sei lá. A verdadeira geração perdida é aqueles que não souberam usar as novas tecnologias a seu favor e vivem num saudosismo doentio por uma época que não existe mais e que ao invés de se adaptar às novas tendências, prefere perder tempo julgando a vida alheia, principalmente aqueles que, muito novos, conseguiram alcançar grandes feitos com relativo menos esforço do que precisaria alguns anos atrás, como você vê hoje jovens de 17, 18, 19,
Falou bonito, falou bonito. Se tivesse... Se eu colocasse uma edição aqui, esse seria o momento pra botar aquele meme do... Muito bom, velho. 20 anos ficando muito rico. E só pra deixar claro, eu não tô defendendo aquele tipo de jovem, adolescente que não quer estudar e nem trabalhar, geração nem, mas sim aqueles que estão tentando se encontrar na vida, mas sofrem julgamentos a todo instante. Mas por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, quer saber como... Muito bom o vídeo dele aqui. E pra você, galera, existe a geração neném, mas ao mesmo tempo existe aquela outra geração que surgiu e tem muito sucesso, gravando conteúdo, vivendo de postar isso nas redes sociais, que é milionário, que vende produtos e tudo mais, uma galera aí muito boa. E aí, qual desses dois lados você se identifica? Eu sou o Ultimark Rico e espero que você tenha gostado, beleza?